momento eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração para a gente entrar dentro do texto sagrado nesta noite. Querido Deus, nesse momento, em primeiro lugar, eu gostaria de reconhecer que sou um pecador, Senhor, e que todos nós que estamos aqui nessa igreja também somos pecadores, e nós necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, e agora, logo em seguida, Senhor, eu lhe peço, enche-nos com Teu Santo Espírito, para que Ele fale ao nosso coração aquilo que necessitamos ouvir nesta noite, e que nós possamos ter a coragem de colocar em prática as verdades da Tua palavra. Usa-me, Senhor, mais uma vez, que a voz seja minha, mas que a inspiração seja do Teu Santo Espírito, e que possa transformar o nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los, os irmãos, a abrirem a Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Todos conseguiram abrir a Bíblia aí? Isaías capítulo 57, o versículo 15, o texto diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O interessante é que uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita aonde? Que habita a eternidade. O interessante é que esse texto, ele vem mostrando que o nosso Deus, ele é o quê? Ele é eterno. O interessante é que Deus não tem um início e não tem fim. Deus sempre existiu. Não houve nenhum tempo da eternidade ao qual você possa pensar ou imaginar ao qual Deus não estivesse. Ele sempre existiu, Ele sempre esteve lá. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, tudo que existe precisou de alguém criar. Esse banco, esse púlpito aqui, até mesmo você precisou ser criado por alguém. Mas se tratando a respeito de Deus, Deus não tem alguém que o criou. A Bíblia só o descreve que Ele é eterno, alguém que não teve início e que não tem fim. Por exemplo, Deus, Ele é absoluto. Como assim Deus é absoluto? A palavra absoluto no sentido linkado para Deus aqui, é no sentido de que Deus é solto, nada para Deus, nada para Ele. Não tem câncer, não tem dívida, não há nenhum tipo de problema que pare a Deus. Agora, olha que interessante, como assim? Nada para Deus? Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Pode. Mas a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Ele não pode fazer tudo o que Ele quer? A gente tem que entender algumas coisas a respeito de Deus. É lógico que explicar sobre Deus é complicado. Até os teólogos vivem lutando ali para poder tentar compreender cada dia mais a respeito de Deus. Deus pode mentir? Não. Não porque Ele não tem poder para isso. Porque o seu caráter não permite mentir. Deus pode forçar você tomar uma decisão ao lado dele? Ele tem poder para isso. Mas Deus nunca fará. Porque Ele é amor. E não pode haver amor onde não há liberdade de escolha. Deus pode forçar qualquer pessoa a tomar uma decisão ao lado dele, mesmo que seja o contrário. Mas Ele nunca o fará, porque isso duela com seu caráter. Então Deus não pode mentir, não porque Ele não tem poder para isso, mas porque o seu caráter não permite. Deus, Ele não pode forçar você, não porque Ele não tem poder, porque o seu caráter não permite Ele forçar você a tomar uma decisão contrária à sua, porque Ele criou você com capacidade de escolha, de liberdade de escolha. Interessante isso. Nada para Deus. Ele é eterno. Agora, o interessante é que quando a gente fala a respeito de Deus, nós temos que entender que a Bíblia trata Deus dentro do dogma da Trindade. A Bíblia diz assim, existe
um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso que eu vou falar aqui é um pouco meio que complexo, mas é só para você entender. Toda vez que a Bíblia fala a respeito de Deus, ela está falando a respeito de três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certa vez eu estava num lugar e eu disse assim, Lúcifer era o segundo no céu. Aí o irmão levantou para mim e falou assim, não, Cacá, ele era o quarto. Eu falei assim, não, irmão, não existe hierarquia na Trindade. Se eu disser que Deus Pai está aqui e coloco Jesus aqui, meio que intermediário aqui, e o Espírito Santo aqui, eu estou colocando hierarquia na Trindade. Aí eu tenho a existência de três deuses. Aí é politeísmo. A Bíblia coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas distintas, que têm a mesma natureza divina, o mesmo caráter, o mesmo propósito. Nenhum é maior do que o outro. Os três têm o mesmo poder e a mesma autoridade. Então Lúcifer era o segundo no céu, antes da rebelião. Porque Deus, quando eu falo Deus, eu estou falando dos três. E quando a Bíblia diz que Deus é eterno, com quem que eu estou falando? Que estava lá, desde o princípio? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, olha que interessante, quando você vai para Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou o quê? Deus, os céus e a terra. Olha que interessante, no hebraico vai estar assim, Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim aqui no hebraico, ela está no plural. Mas a frase continua no singular, indicando um único Deus. Por exemplo, a palavra Elohim é deuses. E aí a frase está assim, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Se fosse três deuses, como é que estaria? No princípio criaram os deuses, aí sim seria politeísmo. Mas como a frase está no singular, indicando um único Deus, que se manifesta em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estava na criação. E agora uma perguntinha para vocês. Qual dos três estava criando? Qual dos três membros da Trindade estava criando? Haja luz, houve luz. Jesus. A Bíblia disse que quem criou o universo foi Jesus. O Pai pediu para que ele pudesse criar. Quando você vai em Colossenses capítulo 1, versículo 16, lá diz o quê? Pois nele quem Paulo está dizendo? Para a igreja de Colossos. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades, são os anjos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E nada do que foi feito se fez sem ele. Interessante isso, né? Agora, quer ver Jesus no Antigo Testamento? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ler João. O Evangelho de João, aqui no capítulo 1, diz assim, ó. Olha que interessante. João, capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Em outras traduções está assim, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus, como Deus Pai é Deus. Ele estava no princípio com o Pai. Lá atrás, antes de qualquer coisa ter sido criada. Ele estava lá. Aí no versículo 14 diz assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O interessante é que João usa o verbo habitar aqui, o mesmo usado lá em Êxodo capítulo 25, falando do santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. E aí ele usa a mesma coisa, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele usa o verbo skeno no grego. Ele estava aqui agora do nosso lado, ele armou a sua tenda humana do lado da nossa. Agora ele falava, ele caminhava, ele comia junto. Aí no Antigo Testamento, lá em Salmos, diz assim, no capítulo 33. Olha você vendo Jesus aí, ó, no Antigo Testamento aí, ó. Salmos 33, ele diz assim, cadê? É o versículo 6, né? É isso mesmo, versículo 6, eu me perdi aqui.
os céus por sua... O que está escrito aí? Quem é a palavra? Lá em João. E a palavra se fez carne. Esse aqui é um termo grego, logos, que ele usa aqui. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui o salmista diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aí no versículo 9 ele diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou o quê? A existir pelo poder da sua palavra. Quem é a palavra que estava agindo lá no Gênesis? O próprio Jesus. O interessante é que a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criar no hebraico é o verbo bará. Por que ele usa esse termo aqui para Deus? O verbo criar aqui só aceita Deus como sujeito. Esse verbo criar aqui não é usado para nenhum ser humano ou uma criatura. Ele só aceita Deus como sujeito dessa frase aqui. Sabe por quê? Porque um ser humano, para criar um banco, ele precisa da matéria-prima para poder criar esse banco. Mas quando se trata de Jesus, ele usa o verbo bará, e esse sujeito só aceita, e o verbo só aceita Deus como sujeito, no sentido de que Deus é aquele que cria do nada. Alguém aqui tem poder para falar e a coisa aparecer? Você consegue falar, apareça um banco e o banco aparece, pelo poder da sua palavra? Ninguém aqui consegue fazer isso. Você pode criar coisas, mas você precisa da matéria-prima e criar algo que já existe. Tem que pegar a matéria-prima e fazer. Deus não, Ele fala e simplesmente a coisa o quê? Acontece. Se Deus estivesse aqui agora, visivelmente na sua frente, porque Ele está aqui por meio do seu Espírito, e Ele falasse assim, ó, pode ir ali fora que vai ter uma vaca voando. Quando você chegasse ali fora, o que você veria? Hã? O que vocês veriam, gente? A vaca voando, porque a palavra que sai da boca de Deus, ao mesmo tempo que ela é pronunciada, ela gera o quê? Ação. Por isso que quando Jesus falou assim, ó, para o diabo, ele falou assim lá em Mateus 4, ele falou assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai o quê? Da boca de Deus. Ele usou duas palavras aqui. A palavra grega usada para a palavra, você tem a palavra rema e você tem a palavra logos. Logos é a palavra escrita, formatada. Aí ele usa Deuteronômio e ele fala assim, ó, está escrito lá no Antigo Testamento em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui ele não está se referindo à Bíblia, mas ele está se referindo à palavra do Pai, que havia confirmado 40 dias atrás, que este é meu filho amado em quem me comprazo. Então ele usa a palavra logos e a palavra rema. As duas, a Bíblia, e ele coloca em pé de autoridade a palavra que saiu da boca de Deus 40 dias atrás, confirmando que este era o meu filho amado em quem me comprazo. Porque o diabo colocou dúvidas a respeito se Jesus era o filho de Deus ou não. Aí ele falou assim, não, eu confio na palavra do Pai e na palavra de Deus. É o que o Pai diz. Ambas têm a mesma autoridade. Interessante que, lá no livro de Hebreus, eu posso falar que é Paulo, os teólogos têm essa dificuldade de aceitar o autor de Hebreus como Paulo, mas eu posso falar que é Paulo porque a revelação me mostra isso. E aqui ele diz assim, olha, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Olha quem é que fez o universo. Jesus. Só que Jesus criando é como se o Espírito Santo e Deus Pai também estivessem criando, porque é o mesmo Deus. Um Deus que se manifesta em três pessoas. Interessante isso. Agora, eu queria trabalhar mais um pouquinho com vocês. Lembra que eu falei que Deus é eterno? Antes de qualquer coisa ter sido criada, os três estavam lá. Agora imagine, antes de qualquer coisa ser criada, o que sobra? Imagine algo, antes de qualquer coisa ser criada, o que sobra? Nada. Mas quem estava lá no meio do nada? Porque Ele é eterno, não é? Agora imagine os três conversando. Eu vou colocar aqui na minha linguagem humana. Imagine os três conversando assim. Imagine Deus Pai falando assim, e aí, nós vamos criar seres? Você sabe que eles vão se rebelar contra nós. Aí eu imagino o Espírito Santo falando assim, pois é,
Nós queremos promover o reino da luz, eles vão querer promover o reino do quê? Das trevas. Nós iremos querer promover o reino do amor, eles vão promover o reino do quê? Do ódio. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu estou brincando aqui, mas é lógico que a conversa, mais ou menos nesse aspecto, eu estou só colocando na linguagem humana. Aí eu imagino agora Jesus chegando falando assim, o que nós vamos fazer? Eles vão pecar. E nós vamos morrer no lugar deles, para salvá-los. A Bíblia coloca essa conversa, ela o chama de plano da redenção. As criaturas de Deus, eles nem existiam, e Deus já havia estabelecido o quê? Um plano. Deus, Ele é onisciente, esse é um dos atributos da divindade. Deus é onipotente, todo-poderoso, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. O interessante é quando a Bíblia fala a respeito dos atributos de Deus, dá uma bugada na mente da gente, porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus não pensa, Ele simplesmente sabe. Você precisa raciocinar para chegar a uma conclusão, Deus não tem que raciocinar para chegar a uma conclusão. Se Ele sabe todas as coisas, então Ele não tem que nem pensar para raciocinar, Ele simplesmente o quê? Sabe. Quanto é que é 2 vezes 2 dividido por 30, aquela coisa toda? Deus não tem que... é isso. Não, se Ele sabe todas as coisas, então Ele não precisa nem pensar. Ele sabe tudo. Dá uma bugada? Não dá, Peter? Se Ele sabe todas as coisas, Ele não raciocina. Ele simplesmente sabe. E aí a Bíblia coloca que aí Jesus e a revelação mostra que eles falam, olha, nós vamos morrer por eles. E aí é estabelecido o plano da salvação. Você nem existia. A Bíblia revela que o plano da redenção foi estabelecido antes da entrada do pecado no universo. Aí Deus fala assim, então vamos criar seres. E aí lembra que Deus é o quê? Deus é amor. E não pode haver amor onde não há liberdade de escolha. Aí Deus cria os anjos. Aí quando Deus cria a primeira criatura, Ele tem que dar liberdade para essa criatura decidir se quer ficar com Ele ou não. Porque não pode haver amor onde não há liberdade de escolha. Ele tem que dar a liberdade para essa criatura escolher se quer ficar com Ele ou não, mesmo que não existia pecado. Porque se Deus força, aí Ele está sendo um tirano. Ele está criando robôs. Só que tem um detalhe, Deus toma um ponto vulnerável. Olha que interessante, Deus tem um ponto vulnerável. Sabe qual é o ponto vulnerável de Deus? Ele pode ser rejeitado. Quando Ele cria você, Ele tem que te dar liberdade. E aí, antes de Deus criar o ser humano, a possibilidade do mal passa a existir. Mas quando Ele cria o ser humano, a possibilidade do mal passa a existir. E o que aconteceu com Lúcifer no céu? Ele criou o perfeito, belo, poderoso, o anjo mais próximo de Deus, mas ele desejou o lugar de Deus. E aí ele queria tomar o lugar que não era dele. E Deus respeitou a escolha de Lúcifer. E a maior evidência que Deus é amor e que Deus respeita a liberdade de escolha é que nós estamos nesse grande conflito, mais ou menos 6.000 anos de pecado já. Só aqui no planeta Terra. Fora antes na rebelião no céu. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção disso tudo é que algumas pessoas falam assim, se Deus é tão bom assim, por que Ele criou Lúcifer e não destruiu Lúcifer? Se Deus trouxesse à existência só as criaturas que Ele soubesse que não iria se rebelar contra Ele, Deus seria um mentiroso. Vocês entenderam aqui? Imagine Deus, eu vou trazer à existência só quem eu sei que vai ficar do meu lado. Lembra, Deus é onisciente, Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe quais os anjos que ficariam com Ele, quais os seres humanos que vai entrar no céu. Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai aqui. E Ele não vai interferir na liberdade de escolha de ninguém aqui. Ele simplesmente sabe, isso é onisciência. Não é predestinação. Ele simplesmente sabe, mas Ele não vai interferir na liberdade de escolha de ninguém. É você que vai decidir onde você vai ficar a eternidade. Mas se Deus fala, não vou criar luz, porque eu sei que Ele vai se rebelar contra mim,
e só traz à existência só os bonzinhos, aqueles que ele sabe na sua onisciência que vai ficar com ele, Deus é um mentiroso. Então ele não dá liberdade de escolha para ninguém. É disfarçado. Então ele mesmo sabendo que Lúcifer ia se rebelar mais um terço dos anjos, ele cria, dando a oportunidade, mesmo sabendo, mostrando que a liberdade que ele dá é para todos, não é somente para alguns que vai ficar do lado dele. Aí você fala assim, mas olha o problema que arrumou. Aí eu pergunto, quem é que pagou o maior preço? Você sofre? Eu também sofro. Mas quem é que pagou o maior preço no universo? Quem é que teve que largar o céu? Quem é que teve que vir aqui? O próprio Deus. Ele pagou o maior preço. Então, antes de reclamar da sua vida, por causa dos problemas, Jesus pagou o maior preço nesse detalhe. Porque Ele veio aqui para poder passar por tudo que nós passamos aqui e para nos comprar novamente. Aí, uma coisa que me chama a atenção também nessa passagem, de tudo a respeito de Deus, é que o perdão de Deus, ele existia antes da entrada do pecado. As criaturas nem haviam pecado, Deus já tinha dado o perdão. E por que eu quero trabalhar a respeito desse assunto do perdão aqui? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Mas por que eles não morreram? A Bíblia diz que quem morreu no dia? O cordeiro. E esse cordeiro simbolizava quem? Jesus. Houve o quê? Uma troca. A morte que Adão e Eva mereciam, Deus tomou o lugar deles. E a vida eterna que Deus tem, Ele passou para eles. Se eles confiassem no sacrifício dele. Olha, daqui 4.000 anos, eu vou vir a essa terra. E eu vou pagar o preço no lugar de vocês. Porque o salário do pecado é a morte. Deus se tornou o nosso substituto. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, quando alguém nos machuca, a gente não quer dar o perdão para ninguém. Mas Deus, antes de você pecar, o perdão já estava à disposição. O nosso planeta Terra, ele está calcado no perdão. Algumas pessoas dizem assim, alguém te feriu? Você é um trouxa se você perdoar. Lá, a pessoa fala isso com você, você sai correndo atrás da pessoa igual um trouxa. Você é um bobo demais de ficar querendo perdoar alguém. A pessoa pisou na bola comigo, não tem perdão não. Será que Jesus é um trouxa? Porque a Bíblia diz que quem pisou na bola foi Adão com Deus. Não foi Deus que pisou na bola com Adão. Mas a Bíblia diz que quem foi atrás de quem? Adão. Aonde você, o quê? Deus foi atrás do Adão. Mas quem era o lesado? Era o próprio Deus. Mas quem teve a iniciativa de ir atrás de quem? O próprio lesado que foi atrás da pessoa que o machucou. Então, meu amigo, quando alguém te machucar, você não é um trouxa. Se você for atrás da pessoa, não é porque você é um bobo, é porque você é maduro espiritual e quer resolver o problema. Por isso que Jesus diz assim, olha, se você tem um problema com o teu irmão, vai você a ele e resolve o problema. Eu cheguei aqui nessa igreja em 2005, eu tinha 17 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida de igreja, é não perder tempo com coisa pequena. Roupa tal, eu escolho os problemas que eu vou tentar entrar. Por quê? Vai valer a pena? Ninguém vai sair se machucado ali? Vai ser melhor? Tem coisas que às vezes você precisa falar. Mas, por exemplo, uma delas é se alguém falar mal de mim. Eu tenho a opção de ir atrás dessa pessoa? Então, eu vou lá resolver com ela. Posso ir? Cacá, alguém falou mal de você. Eu posso ir nessa pessoa? Porque você veio trazer o recado para mim. Eu posso ir nessa pessoa resolver o problema? Não, porque senão... Então, esquece isso. Pode falar o que for. Não saiu nada da minha boca. Eu não tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, então eu deixo para lá. Agora, se alguma coisa acontecer, o conselho de Jesus é o quê? Vai você e vai lá e resolve o problema com o teu irmão. Ele não foi lá resolver o problema com Adão? Isso mostra maturidade espiritual. Deus estava ensinando para a gente que ele não era um trouxa. Ele simplesmente queria resolver o problema com Adão. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Deus queria conversar, resolver o problema.
Então, o dia que você tiver um problema com alguém, não fique achando que você é um trouxa se você for lá resolver o problema. Isso mostra maturidade espiritual. É a mesma coisa que Jesus fez. Ele foi lá para resolver. Porque Jesus quer viver em harmonia com as pessoas, com as suas criaturas. E outra coisa, lá no céu, não vai ter gente falando assim, olha Jesus, é eu aqui nesse cantinho aqui e fulano de tal lá no canto de lá. No céu não existe isso. No céu nós iremos passar a eternidade e todos seremos irmãos unidos para sempre com Jesus. Não tem essa conversa, eu não converso com fulano de tal, é eu aqui e ele lá do outro lado. Não existe isso. Eu quero dizer uma coisa a mais para vocês. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, olha, perdoar é divino, errar é humano, não perdoar é diabólico. Vou falar de novo. Perdoar é divino, errar é humano, não perdoar é diabólico. E por que é diabólico? Porque não tem ninguém que conhece mais da verdade da palavra de Deus do que Satanás. Não tem ninguém que conhece mais da engrenagem do governo, interna do governo de Deus do que Lúcifer. Ele é um anjo derrotado, mas ele continua sendo um anjo. Deus limita o poder dele, mas ele continua sendo um anjo. E ele conhece a engrenagem de Deus, como funciona. E ele sabe que na Bíblia, por isso que não perdoar é diabólico, eu vou te falar por quê. Ele sabe que na Bíblia existe uma parábola do servo, o servo incompassivo, que ele fala assim, olha, que ele não perdoa alguém que devia a ele 3 meses de salários. Mas ele tinha uma dívida incalculável com o seu senhor. E o senhor lhe perdoou a dívida, que era incalculável, ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Aí o rei perdoa a dívida dele, mas ele não teve coragem de perdoar quem? O servo lá, que devia a ele 3 meses de salário, mais ou menos. Aí, no final da parábola, Jesus fala o quê? E eu vos afirmo, que se você não perdoar o teu semelhante do íntimo do teu coração, o Pai que está no céu também não poderá o quê? Lhe perdoar. Ou seja, Jesus disse que o perdão não pode ser algo simplesmente da boca para fora. Você tem que perdoar do íntimo do teu coração. E quando está dizendo coração, não é esse órgão lá do peito, mas o centro das decisões. É perdoar de verdade. E no final do Pai Nosso, ele repete a mesma coisa. Se você não perdoar o seu semelhante, você não vai entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que perdoar. Tem que perdoar. O perdão na vida do cristão não é facultativo. O perdão na vida do cristão é obrigatório, se você realmente ama a Deus. Não é uma opção, é obrigatório. O cristão deve perdoar. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Quem é muito pecador, levanta as duas. Todos aqui, tem alguém aqui que não tem pecado? Tem alguém aqui que não é pecador? Eu vi um lá no som, levantou a mão lá agora, falou que não é pecador, já é um mentiroso. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Mas agora imagine comigo. Olha, gente, eu sou formado em ciências contábeis, mas eu sou mais contador de história do que contador de verdade, porque eu não exerço a função. Mas eu vou tentar fazer um cálculo aqui, brincando aqui, ó. Vou pegar aqui uma HPzinha aqui, ó. Vamos lá. Tem alguém aqui que tem 80 anos aqui? A irmãzinha lá no fundo se levantou assim. Pode ficar tranquila, irmã, parabéns, obrigado. É isso mesmo, vou precisar da sua ajuda. A irmã lá, ela tem 80 anos. Imagine, irmã, é só fim pedagógico, tá? Imagine se ela cometesse um pecado por dia. Ela é pecadora, como todos nós aqui. Durante um ano, ela cometeria quantos pecados? Quantos? 365. Então, em 80 anos, se a cada ano, um ano equivale a 365 pecados, então eu vou pegar 365 multiplicado por 80, que é a idade dela. Então, 365 vezes 80. Aqui diz assim que essa irmã, com 80 anos, se ela cometesse um único pecado por dia, ela teria cometido 29.200 pecados em 80 anos. E aí, é muito pecado ou não é? Não é não?
Não, ele está certo. Não é muito pecado mesmo, não. Sabe por que não é muito pecado? Você está certo, Benjamin. Sabe por que não é muito pecado? Porque o ser humano não somente comete um único pecado por dia. Quantos pecados você comete num dia? Eu só fiz a relação de um único pecado por dia. 365 no ano, multiplicado por 80, 29 mil. E ele falou assim, não é muito pecado. E não é mesmo, porque nós não cometemos um único pecado num dia. E outra coisa, pecado na Bíblia não é somente ação. Pecado na Bíblia, à luz da palavra de Deus, é pensamentos. E também ações e palavras também. Vai muito mais do que ação. Lembra? Se você olhar para uma mulher de maneira o quê? Impura, você já o quê? Então você nem precisou se deitar com ela. Só de você ter imaginado, pensado, você já pecou. Pecado à luz de Cristo é palavra, ações e pensamentos. Aí eu volto à pergunta, quantos pecados nós cometemos num dia? Vários, não é? Pensamentos, palavras, ações. E aí eu pergunto, Jesus te perdoa ou não perdoa? Perdoa de todos os pecados ou não perdoa? Ele fez essa promessa lá em 1 João ou não fez? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Deus não é o homem para que minta. Ele falou que ia perdoar, Ele perdoa mesmo. Ellen White, vou parafrasear no livro Caminho a Cristo, ela diz assim, olha, se você pecar e você pedir perdão a Deus de verdade, se arrepender mesmo, ela diz que você pode levantar da sua oração e reclamar todas as bênçãos do céu, como se você nunca tivesse cometido um único pecado. Porque o perdão de Deus é verdadeiro e é instantâneo. É na hora. E pode vir aqui na frente pregar. Deus não tem essa bobeirada com o ser humano, não. Ela falando, errou, pecou, veio a público. Não pode subir lá na frente. Com Deus não tem isso. É imediato o perdão. É nós que temos essa bobeirada. Então Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Aí eu volto à pergunta. E por que você não perdoa o seu semelhante que te ofendeu? Deus nos deu o exemplo do perdão estabelecido antes mesmo do pecado entrar no universo. Olha o exemplo que Deus nos deu, de nos perdoar. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E por que você não quer perdoar o semelhante que te feriu? O diabo, ele vai tentar colocar na sua cabeça para você não perdoar as pessoas. Sabe por que ele vai colocar na sua cabeça? Porque o não perdoar é diabólico, porque ele sabe que você não vai entrar no céu, se você não perdoar do íntimo do teu coração. Ele conhece a Bíblia, ele sabe das parábolas, ele sabe do Pai Nosso. Ele sabe. E Jesus não estava brincando quando ele falou que não vai entrar no céu. Não vai mesmo. Se você bagunça com Deus todos os dias, Deus te perdoa, por que você acha que você é melhor do que o semelhante que te ofendeu? Sendo que Deus te perdoa de tudo. Então é aquela velha história, né? Eu quero perdão, mas eu também não quero dar o perdão para ninguém, mas eu quero perdão, né? Ah, tá, você só quer o melhorzinho, mas também não quer fazer o que Jesus fez, né? Então Jesus está nos ensinando que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, e a gente às vezes não quer dar o perdão para ninguém. Mas Ele veio nos dar o exemplo de todos aqueles que querem ir para o céu, tem que dar o perdão. Agora eu vou fazer uma pergunta, vou apertar mais um pouquinho. Lembra quando os discípulos falaram assim, ô Jesus, o meu irmão vai pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Aí Pedro já foi em quem? O bom judeu era 3 vezes. Pedro já foi no 7, porque 7 na Bíblia é símbolo do quê? Da perfeição. Aí Pedro achou que estava caindo nas graças do mestre, né? Poxa, de maneira perfeitíssima, parabéns, Pedro. Mas Jesus falou o quê para ele? Pedro, eu não te digo o quê? 7, mas eu te digo que você deve perdoar 70 vezes 7. Isso aqui é um superlativo, que Jesus estava querendo ampliar, dizendo assim, não é só 490 vezes. Você vai perdoar o seu semelhante quantas vezes for o quê? Necessário, porque eu te perdoo de tudo que você faz, eu perdoo vocês de todos os seus pecados, e vocês também vão ter que perdoar o seu semelhante, quantas vezes ele pisar na bola com você. Pisou na bola 1, 2, 3, 10, tem que perdoar. Agora tem um detalhe. O fato, vamos lá, imagine um homem ou uma mulher, são casados. A mulher ou esse homem traiu o cônjuge, seja qualquer um dos dois aí, traiu. Eu pergunto, se esse camarada ou essa mulher, se é cristão de verdade, tem que perdoar ou não tem? Tem que perdoar ou não tem? À luz da Bíblia, lembra que o perdão não é facultativo, é obrigatório? Tem que perdoar a traição ou não tem? Tem que perdoar.
mas significa que tem que conviver, continuar como marido e mulher? Vocês começam a entender aqui que o negócio aperta mais agora. O fato da mulher perdoar o marido pela traição não significa que ela tem que continuar o quê? O casamento. Olha, fulano, eu te perdoo, não tenho nenhum ódio contra você, os nossos filhos estão aqui, você pode vir visitar, pegar, tranquilo, está perdoado, mas você me aceita como seu marido ainda? Não. Como marido e mulher, não. E está tudo certo à luz da Bíblia. E ela pode até casar com outra pessoa se ela quiser. O fato de perdoar não significa que tem que o quê? Continuar convivendo. No caso aqui, na nossa história, no casamento. Se conseguir, se a mulher perdoar, parabéns para ela nessa data querida. Mas tem pessoas que não vai conseguir e está tudo certo à luz da Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não consigo, eu não vou conseguir lidar bem com a traição. Eu não quero continuar e não quer, acabou. Ah, mas fulano de tal lá conseguiu. Então você tem que imitar ela se você é de Jesus. Não te torna menos de Jesus só porque a outra conseguiu. Vamos lá. Camarada estuprou a filha de alguém. À luz da Bíblia, o pai dessa criança tem que perdoar o estuprador ou não tem? À luz da Bíblia. À luz da Bíblia tem que perdoar ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem que perdoar. Mas significa que ele tem que conviver com esse camarada? Significa que ele tem que ir lá na cadeia, atrás dele? Tem gente que consegue. E até ora com o rapaz lá, dá estudo bíblico, a pessoa converte, se torna adventista, cristão, sei lá. Mas tem gente que não consegue. Porque toda vez que ele olhar para o cara, ele vai lembrar da filha, que foi violentada. Então, o fato de perdoar o estuprador não significa que tem que conviver com ele, mesmo que ele se torne um adventista, aqui na igreja. A pessoa, às vezes, não tem a capacidade psicológica para lidar com essa situação. Então, a gente tem que parar de querer colocar na mente das pessoas, não, você tem que fazer isso. Não tem. Mas uma coisa você tem que fazer, perdoar do íntimo do seu coração. Perdoar não significa que você tem que conviver. Agora eu quero fechar mais uma coisa aqui agora. Ah, Cacá, quer dizer então que se perdoar não significa que eu tenho que conviver? Aí você teve uma discussão com alguém aqui na igreja, que dá para resolver numa boa conversa. Não, eu não quero, está perdoado, mas eu não quero conviver com você, não. O nível daqui, da discussão, dá para resolver e continuar convivendo, participando, indo na casa um do outro. Mas existem coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, na nossa vida, que ela é algo tão grande que às vezes você não tem facilidade para poder conviver com essa pessoa, que é o caso da traição, o caso de um estupro, entende? Então, o perdão sempre deverá existir, mas nunca significará que você tem que conviver. E não vem com esse papo, mas Deus, os sentimentos de Deus é diferente do nosso sentimento. Por exemplo, Deus é amor. Você não é amor, você tem amor. Entende? Há uma relação diferente entre Deus e nós. Deus não pode deixar de amar. O amor faz parte intrínseca do seu ser. Eu posso deixar de amar. Deus nunca deixará de amar. Porque Ele é o próprio amor. Ele não tem. Não são sinônimos perfeitos. Por exemplo, se eu destruir o quadro da Mona Lisa, eu estarei cometendo um crime contra as histórias das artes. Mas se Leonardo da Vinci destruir o quadro da Mona Lisa, ele não comete crime nenhum. Porque ele é o autor do quadro, ele pode pintar outro, e ambos os quadros, tanto que foi destruído e o outro que foi pintado por ele, serão legítimos, porque é de quem? Do próprio Leonardo da Vinci. Por exemplo, Deus tem o poder legal e moral de matar, dar a vida e tirar quantas vezes Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é o doador da vida. Mas se eu tirar a vida de alguém, eu cometo um pecado. Deus não, porque Ele é o doador da vida. Então, uma diferença entre Deus e o Cacá, ser humano. Entende? Então, Deus tem o perdão completo. Nós temos essa dificuldade com a nossa natureza pecaminosa, na questão de conviver com alguém que fez esse tipo de atrocidade. Então, vai existir muitas coisas que você, às vezes, vai tentar se relacionar com alguém, até mesmo da igreja. Cara, já tentei muito ali ser amigo daquela pessoa, mas eu não acho lá daquela pessoa, ela arruma confusão com tudo. Então, eu já decidi, para a melhor convivência, eu não ando perto dessa pessoa porque eu já tentei de tudo. E às vezes você já tentou conviver com alguém e não acha o lado da pessoa. Então, se você força a barra, você está tentando arrumar mais problema para você. Então, às vezes, você vai fazer de tudo, mas às vezes não vai dar. E isso não significa que você
não perdoa a pessoa, coisa do tipo. Mas eu quero chegar na nossa conclusão final aqui, é que o perdão, ele é uma bênção de Deus para a gente. Porque o perdão, ele nos liberta do peso que a gente carrega na vida. Lembra? Quando você tira o ódio do seu coração para com alguém, e você deixa Deus entrar na sua vida, você vai sentir uma leveza, não porque aquilo não te incomoda no sentido ali, não, nada aconteceu, mas você vai sentir que o mesmo dia Jesus teve que fazer. Todos nós havíamos pecados contra Deus, todos nós merecíamos a morte, mas a Bíblia diz que Deus o que enviou o seu Filho. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele fez o quê? Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, a gente quer viver no céu, mas para a gente viver no céu, alguém um dia teve que nos perdoar. Mas para a gente ir para lá também, a gente tem que aprender a perdoar. E já vou te falar uma coisa, o inimigo sempre vai tentar colocar na sua cabeça para você não perdoar as pessoas. Mas eu te garanto que sempre será o melhor. Porque não perdoar alguém é não permitir a minha entrada no céu. Imagine se Jesus nos tratasse da forma como nós merecemos. Eu pergunto, você estaria aqui nesta noite? O que você tem para oferecer para Deus? O que eu tenho para oferecer a Deus? Nada. Por isso que o perdão é de graça. A graça é de graça, mas não é uma graça barata. Todos que forem entrar no céu, e quando você chegar no céu, fala assim, mas você está aqui por quê? Eu estou aqui por causa do perdão divino. Eu estou aqui por causa da graça de Jesus. Um presente que eu não mereço. Mas Ele um dia decidiu me dar esse presente, mesmo eu não merecendo. Imagine quando Paulo chegar no céu e olhar e ver, Estevão ver Paulo, quer dizer. Imagine, ver Paulo. Fala assim, mas ele... pois é, eu perdoei. No céu nós teremos surpresas. E uma delas serão pessoas que um dia a gente achava que não estaria lá, e vai estar, por causa da graça de Deus, o perdão divino. Sabe, quando Jesus estava na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, o preço foi muito alto. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus não estava com aquela roupinha que eles colocam, parecia uma sainha ali, um panozinho ali, não. Jesus estava literalmente nu, com seus órgãos genitais expostos, diante daquelas pessoas que estavam ali. O autor do livro, o autor do filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, ele tentou retratar pelo filme A Paixão de Cristo, que o maior sofrimento de Cristo foi o sofrimento físico. Mas à luz da Bíblia, o maior sofrimento que Jesus passou foi o sofrimento de ter que se separar do Pai. O pecado tornou algo que praticamente era quase que impossível no universo. Ele tornou possível lá na cruz do Calvário. O pecado conseguiu separar Deus de Deus. E por isso que Jesus gritou e ele disse: Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Os seus pecados e os meus pecados estavam sobre Jesus. Ele decidiu morrer no nosso lugar. Ele decidiu nos perdoar. E a ira de Deus recaiu sobre ele, mas era para a gente. Sabe o que Jesus fez? É como se fosse um míssil. O Pai mandou a sua ira. Só que Jesus fez o quê? Desviou de nós e colocou sobre ele. Deus não pode passar impune os pecados de ninguém. Mas como Ele decidiu tomar o nosso lugar, Ele sofreu o que nós merecíamos. Isso é perdão, isso é graça. E volto a fazer a pergunta para vocês. Se existe alguém que está dentro do seu coração, que você não perdoou, ou que você não tem conversa por muitos anos, ou que seja semanas ou dias, eu te aconselho, vá atrás dessa pessoa e resolva o problema com ela. Porque dependendo do problema que você está entrelaçado aí, se você não resolver,
a Bíblia diz que você não pode entrar no reino dos céus se você não perdoar do íntimo do seu coração. Lembra, o perdão é divino, errar é humano, mas não perdoar é diabólico. A Bíblia disse que Deus tinha 100 ovelhas na parábola. Ele deixa 99 no aprisco e o pastor vem em busca da ovelha perdida da parábola. Quem é a ovelha perdida da parábola? O planeta Terra. O universo inteiro está protegido no aprisco. O único lugar que existe o mal é aqui. Deus deixou o universo inteiro protegido e Ele veio em busca da ovelha perdida da parábola, que é o planeta Terra, a humanidade, para simplesmente dar o perdão, porque Ele quer viver a eternidade com vocês. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, justificado, perdoados, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Quando você perdoa, você tem paz com aquela pessoa, está resolvido, pelo poder divino. E isso não é de você, é o Espírito Santo que coloca em você essa capacidade de perdoar alguém. É Ele que opera o querer e o efetuar. Então o meu conselho para você nesta noite, antes de sair daqui, procure imitar a Jesus. Enquanto eu estiver cantando esse hino junto com o Lovic, eu quero que você ore a Deus. E se existe alguma coisa no seu coração, entrega nas mãos do Senhor, e Ele vai resolver isso, porque não pode ficar do jeito que está. Enquanto nós estivermos cantando, o Espírito Santo vai tocar o seu coração e ao meu também. Ô Juvenal, você pode abrir esse azulzinho do Louvico, por gentileza? Grandioso Deus, o grande eu sou, rocha firme tu és, meu Senhor, El Shaddai, Emmanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr. Quando eu deixei, eu sei quebrei seu coração, eu só me feri, tentei viver sem Deus. Mais uma noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu o vi antes de eu chegar. Eu vi meu Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver
mesmo assim Deus me deu seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Se eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar. Com perdão em sua voz, disse filho, me fez seu filho. Disse filho, eu ainda te amo. Meu Deus correu, meu Deus correu pra mim. Veio até mim, veio até mim. Nunca se esqueça, o nosso pequeno mundo, o nosso pequeno planeta, ele está calcado no perdão. Alguém teve que pagar um preço para que esse mundo pudesse ser redimido novamente. Então, antes de negar o perdão para alguém, lembre-se do que Deus fez por você. Você não merecia, mas Ele amou tanto você, que Ele entregou o que o céu tinha de melhor, para que você pudesse ter vida. Para você ir para o céu, alguém um dia, você vai conhecer o céu um dia, porque alguém um dia conheceu a cruz. Eu conheço o céu, porque alguém conheceu o quê? A cruz um dia. Perdão. Que Deus possa colocar no seu coração, nesta noite, que no meio desse grande conflito entre o bem e o mal, Deus já teve muitas perdas. Imagine 1/3 dos anjos. Milhões e milhões de seres humanos vão deixar de ir para o céu, porque um dia Satanás conseguiu colocar na mente deles que não deveria dar o perdão para ninguém. E Deus deixou escancarado na cruz que o perdão sempre será o caminho melhor, porque Ele reconcilia, o perdão traz paz, e o perdão traz vida eterna em Cristo Jesus. Que você possa sair daqui na paz do Senhor Jesus, sabendo que Ele conduzirá a sua vida até o dia da volta dEle. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo você para fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu exemplo maior. O Senhor largou o céu, largou o trono, largou a adoração dos anjos, para se sujar nesse mundo aqui de pecado, para ter que aguentar as zombarias dos seres humanos. O Senhor tomou um ponto vulnerável em nos criar, porque a possibilidade da entrada do mal passou a existir. Muito obrigado, Senhor, por ter desejado nos criar. Eu quero viver a eternidade contigo, Jesus, a despeito de eu ser um pecador, mas os meus irmãos que estão aqui também, eles lutam porque eles querem viver a eternidade contigo também. Se existe alguém que nessa noite que precisa perdoar alguém, que precisa ir atrás de alguém, como o Senhor foi atrás de Adão, traga sabedoria, traga o Espírito Santo e ajude essa pessoa a tomar essa decisão. Pai querido, perdoa os nossos pecados, leva-nos de volta para os nossos lares e nos ajude a sermos gratos pela salvação que nós temos no Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero cumprimentar você lá